Os desequilíbrios ácido-base são patologias que aparecem com bastante frequência na prática clínica e o médico, para poder ter uma boa conduta, precisa interpretar um exame chamado gasometria arterial e também tem um domínio de um cálculo bem simples chamado anion gap. Se você quiser aprender sobre esse tema e saber fazer esses cálculos e interpretar esses exames, fica comigo até o final. Vem comigo para mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês que se vocês não sabem muito bem sobre as formas de regulação ácido-básica que nós temos no nosso organismo, esse tema vai ser um pouco difícil. Então vou deixar linkado aqui um card com um vídeo onde eu explico detalhadamente sobre os tipos de regulação ácido-básica que nós temos e a sua importância. Assiste lá, depois você volta para você não ficar perdido no tema. Agora sim, a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso pH sanguíneo. O pH sanguíneo ele tem um valor entre 7,35 e 7,45 quando a gente fala de sangue arterial. pHs acima de 7,45 são pHs alcalinos e se eles estão abaixo de 7,35 no sangue, a gente diz que esse sangue se torna acidótico ou está ácido. Então a gente vai começar a nossa explicação das alcaloses. No final das contas, aqui a ordem das explicações não vai afetar o resultado final. Vamos lá falar um pouquinho de alcalose. Quando a gente fala de alcalose, então basicamente significa que o meu corpo está ficando alcalino, o meu sangue está ficando alcalino. E existem duas grandes causas principais de alcalose. A primeira a gente vai dizer que é de causa respiratória e a outra que é de causa metabólica. Quando a gente fala de causa respiratória, estamos diante de uma alcalose respiratória, ou seja, o meu pulmão está fazendo alguma coisa para deixar o meu corpo alcalino. E essa alguma coisa é uma hiperventilação. Perceba aqui que a gente está falando da causa, ou seja, o meu paciente está sofrendo de algo onde ele está hiperventilando e exagerando na troca gasosa. Para quem não sabe o que é hiperventilar, é respirar muito profundamente, então ele está hiperventilando, permitindo que grande quantidade de ar entre e saia do pulmão a cada respiração. Imagina que o paciente está numa crise de histeria, por exemplo, ele está hiperventilando, numa crise de pânico. Isso vai fazer com que muito CO2 do sangue dele seja jogado para o exterior. Quando a gente perde muito CO2, pessoal, isso é prejudicial para o nosso organismo, porque o CO2 ele tem um papel no nosso organismo de se ligar com a água e formar algo chamado H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido ele ajuda a manter também o nosso equilíbrio ácido básico, ele é importante. O nosso corpo ele não pode nem estar muito ácido nem muito alcalino, ele tem que estar ali no meio termo. Então se a gente hiperventila por alguma dessas alterações que eu falei, a gente vai perder CO2, perder ácido e dessa forma o nosso corpo vai ficar alcalino. Então na gasometria arterial a gente encontra um PCO2 diminuído. O que o rim vai tentar fazer para compensar um quadro desses? O rim vai tentar eliminar a base pela urina, ele vai jogar a base, o bicarbonato, para a urina e vai fazer com que o bicarbonato do sangue diminua. É importante entender que muitas vezes pode-se encontrar o bicarbonato ainda em valores normais nesse quadro, porque não deu tempo do rim eliminar tanto bicarbonato. A gente tem que lembrar que apesar do rim conseguir fazer uma boa regulação ácido-básica, ele é um mecanismo muito lento, ele é o mais potente de todos, mas é o mais lento. Então o bicarbonato ele pode estar em valor normal e em alguns casos o bicarbonato está em valor diminuído de forma compensatória. Quando a gente fala de alcalose de causa metabólica, significa que o meu metabolismo está alterado. Ou seja, quando eu vou olhar lá na minha gasometria, eu vou encontrar um pH maior que 7,45 e vou perceber que o bicarbonato vai estar aumentado, porque a gente tem muita base aumentando a alcalinidade do meu pH. E de forma compensatória, o meu pulmão ele vai tentar hipoventilar para manter CO2 no meu sangue e esse dióxido de carbono se ligar à água e formar mais ácido carbônico. Dessa forma, o meu ácido carbônico formado vai tentar contrapor a quantidade excessiva de bicarbonato que existe no sangue. Então perceba que agora foi o oposto. Nós temos uma hipoventilação compensatória, tentando manter ácido no sangue. Agora indo para o outro grupo de patologias, nós temos as acidoses. As acidoses se caracterizam por um pH menor que 7,35. É importante ressaltar que assim como a alcalose, a acidose também tem causa respiratória e causa metabólica. Vamos falar um pouquinho das acidoses de causa respiratória. A acidose respiratória, como diz o nome, ela vai ter um problema respiratório, um problema no pulmão.
Por exemplo, uma pneumonia. Nessa pneumonia, o nosso paciente ele vai acabar não podendo fazer uma boa troca gasosa, afinal de contas a pneumonia ela é uma patologia alveolar, ela afeta diretamente o alvéolo, impedindo uma boa troca gasosa. Então a gente vai ter ali uma pneumonia impedindo a hematose e o acúmulo de CO2 no sangue vai acontecer, porque ele não está conseguindo sair do capilar pulmonar e ir em direção ao alvéolo para ser liberado na atmosfera. Então o PCO2 ele vai aumentar. Por isso a gente olha a gasometria e encontra essa alteração. Quando a gente olha para o bicarbonato, a gente percebe que esse bicarbonato também vai estar em aumento. E isso é por motivo compensatório, pessoal, aumentando a reabsorção de bicarbonato. Quando ele reabsorve bicarbonato, mais bicarbonato é tirado do túbulo e vai em direção ao nosso sangue. Se você não lembra muito bem sobre esse tema de reabsorção e tal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre funções do rim. Eu fiz 2 vídeos inclusive, então eu vou deixar a card linkado ali em cima para você relembrar um pouquinho sobre esse assunto de reabsorção, filtração, etc. E quando a gente fala de acidose metabólica, o problema está no metabolismo, não está na parte respiratória. Então pode ser em qualquer órgão do corpo, menos o pulmão. Por exemplo, uma cetoacidose diabética. O meu paciente está com aquela resistência à insulina, ele está começando a aumentar a produção de corpos cetônicos e por conta disso ele entra numa acidose. Então percebeu que não é problema do pulmão, é problema de qualquer outra parte do corpo, problema da resistência à insulina, por exemplo. Mas a acidose metabólica ela tem diversas causas, a gente vai falar um pouquinho disso no vídeo. Ao olhar o bicarbonato, a gente percebe que numa acidose metabólica, o bicarbonato tende a estar diminuído. Lembrem-se que o bicarbonato é uma base, então se ele está diminuído, o sangue vai ficar menos alcalino, logo ele vai ficar mais ácido. De forma compensatória, o pulmão tenta hiperventilar para tirar aquele CO2 do sangue que formaria mais ácidos e jogar para a atmosfera. Então o nosso PCO2 também fica diminuído. O paciente está hiperventilando com PCO2 diminuído. E quando a gente vai para o livro, a gente percebe que as causas de acidose metabólica são várias. Logo, a gente tem que diminuir um pouquinho o leque de probabilidades de acidose metabólica para achar a causa e não ficar simplesmente tratando de forma errônea o nosso paciente. Por isso, a gente tem que fazer na acidose metabólica um cálculo chamado anion gap, também chamado intervalo aniônico, brecha aniônica, hiato aniônico. Esse intervalo aniônico se faz da seguinte forma, eu vou mostrar aqui para vocês no iPad como que a gente faz esse cálculo. Então imagina que vocês estavam diante de um paciente, com acidose metabólica. Então se o paciente está em uma acidose metabólica, a gente já sabe que nessa acidose o pH está menor que 7,35. Eu já falei para vocês que por ser de causa metabólica, o bicarbonato ele vai estar diminuído, ou seja, vai estar menor que 22, e o nosso PCO2 de forma compensatória ele também vai estar diminuído, ou seja, ele vai estar menor que 35 milímetros de mercúrio, porque o PCO2 ele tem um valor normal de 35 a 45, então ele vai estar diminuído. Descobrimos que ele está em acidose metabólica e eu vou fazer então o meu cálculo de intervalo aniônico. Pessoal, se eu for dizer que o intervalo aniônico ou o anion gap ele tem um cálculo, ele tem uma fórmula, eu posso dizer que a fórmula é a seguinte, então intervalo aniônico é igual sódio menos cloreto menos bicarbonato. Essa seria a fórmula do meu intervalo aniônico, tá? Vamos dizer que lá na gasometria, que vem com eletrólitos, eu olhei e percebi que o sódio, vou colocar aqui, nesse quadradinho aqui, o sódio tá com valor de 140 miliequivalentes. O meu bicarbonato, como ele está diminuído, eu vou falar que ele veio num valor de 20. O meu cloreto, ele está num valor de 105. E aí a gente já consegue, com esses valores, calcular o nosso intervalo aniônico. Vamos lá então, vamos fazer só trocar os nossos símbolos pelos números. Então o meu sódio vai ser 140, o meu cloreto ele vai estar em 105 e o meu bicarbonato ele está num valor de 20. Com esse cálculo, eu tenho que entender que basicamente, pessoal, eu estou fazendo um cálculo de subtração, tá? Então o único positivo aqui é o meu sódio, ele é o único cátion possível, tá? Por que a gente usa esse cálculo, professor? Porque a gente pega o principal cátion do líquido extracelular, que é o sódio, e subtrai pelos ânions, que são as cargas elétricas negativas que vieram na minha gasometria. E a gente vai usar o cloreto e o bicarbonato para isso. E aí a gente percebe que então é 105 negativo do cloreto, 20 negativo do bicarbonato, já são 105
125 negativo. Então 140 menos 125, né, a gente já tem o nosso resultado. Então o intervalo aniônico vai ficar igual a 15 no resultado, porque é 140 menos 125. E com esse 15, aonde que eu cheguei, professor? Bom, dependendo da bibliografia, a gente pode ter algumas divergências de valores, tá? Mas seguindo a bibliografia que eu estou utilizando aqui, a gente tem que entender o seguinte, olha só. O intervalo aniônico, ele tem uma média de 12 no seu valor. Só que quando a gente vai para máxima e para mínima, ou seja, para a janela da normalidade, então vou colocar aqui, ó, normalidade, a gente pode dizer que de 8 até 16 é um valor normal para o meu intervalo aniônico, ok? Então de 12 a 16 é um valor normal para o meu intervalo aniônico. Agora, com isso em mente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber que o meu intervalo aniônico deu 15. Quando eu vejo que ele está com um valor em 15, ele está dentro do valor normal, dentro da faixa normal. Com isso, eu posso fazer o seguinte, pessoal, olhar para a tabela de causas de acidose metabólica e ver que a tabela de causas de acidose metabólica divide as causas em acidose metabólica com anion gap ou intervalo aniônico aumentado, normal e diminuído. Dessa forma, eu consigo reduzir as probabilidades etiológicas da acidose metabólica do meu paciente. Ao invés de pensar em todas as causas possíveis, eu penso apenas em algumas, já que eu já calculei o intervalo aniônico e já sei que só essas causas podem estar causando essa acidose metabólica. Só para vocês terem um exemplo, eu estava comentando com meus alunos na semana passada que nós temos uma mnemônica para lembrar de algumas causas frequentes de acidose metabólica com intervalo aniônico aumentado, ou seja, quando ele dá 17, 18, 19. Nós temos uma mnemônica chamada MUDPLES, isso mesmo, uma sigla, uma mnemônica grande com várias letrinhas, MUDPLES. Cada letra equivale a algum tipo de causa. Por exemplo, o M vem de metanol, o U de uremia, o D de cetoacidose diabética, o P vem de paraldeído, ou seja, o paciente teve contato ali com paraldeído. O I foi porque o paciente fez algum tipo de uso exagerado da isoniazida. O L vai ser por aumento da produção de ácido lático no organismo. O E vai ser por aumento no consumo de etanol. E o S, pessoal, por consumo exagerado de salicilatos. Por exemplo, o exagero na aspirina, que é um tipo de salicilato. Agora, só para finalizar, eu quero lembrar vocês que dentro da acidose e da alcalose, nós temos também as acidoses e alcaloses de causa mista. Para você entender elas, simplesmente perceba que não existe mecanismo compensatório, ou seja, se é uma mista, ela tem causa respiratória e causa metabólica, então o metabolismo ele não vai compensar e nem o sistema respiratório vai compensar. Por exemplo, na acidose mista, a gente vai ter um problema respiratório causando aumento do CO2 e um problema no metabolismo causando diminuição de bicarbonato. E na alcalose mista, a gente vai ter um problema respiratório causando diminuição de PCO2 e um problema metabólico causando aumento de bicarbonato. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, não se esqueçam daquele like ali embaixo, de se inscrever no canal e de mandar esse vídeo para os seus colegas. O compartilhamento ajuda muito na divulgação do canal e só faz com que a gente continue produzindo conteúdo. Eu falo a gente, né, como se alguém me ajudasse a sentar para fazer o roteiro e tudo mais, né? Mas beleza. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar nos comentários. Lógico que, na medida do possível, eu vou respondendo sempre que eu visualizo alguma coisa ali nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!